Olá, boas-vindas ao canal Start Cripto. Hoje a gente vai mergulhar em algumas das notícias assim mais quentes que estão movimentando o mercado de criptomoedas. Nossa missão aqui é, destrinchar os principais acontecimentos recentes. A gente se baseia em fontes como Cointelegraph, Livecoins, para entender o que realmente importa. Vamos cobrir a recente volatilidade do Bitcoin depois de uns dados econômicos lá dos Estados Unidos e também um movimento, surpreendente de um gigante bancário. Além do debate sobre criptos lastreadas em ouro e, claro, algumas análises sobre para onde o preço do BTC pode ir. Ok, vamos analisar isso então. Começando pela ação do preço do Bitcoin. A gente viu aquele salto rápido, né? Chegando ali perto dos $112 mil. Foi logo depois da divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos, o CPI de setembro, que vieram um pouquinho abaixo do esperado. Mas essa alta, não se sustentou muito. O preço bateu nessa marca e recuou. Parece que esse nível virou uma barreira importante, não é? Mercados de risco, incluindo cripto. A ideia é que com a inflação cedendo um pouco, o Federal Reserve poderia ser menos agressivo ou até, quem sabe, cortar juros. Tinha até uma expectativa crescendo para um corte já na reunião de fim de outubro, sabe? Isso deu um gás no S&P 500, que bateu recordes. Mas para o Bitcoin especificamente, os $112 mil se mostraram uma resistência bem forte. O preço tocou lá, a pressão vendedora apareceu rápido, viu? Especialmente na abertura dos mercados americanos. E além dessa resistência clara no 112 mil, tem outros fatores, técnicos ou de mercado segurando o preço? Tem, sim. Alguns analistas apontam para o que eles chamam de liquidez fina nos livros de ordens de compra. Basicamente significa que não tem tantas ordens de compra grandes, logo abaixo do preço atual, para, absorver uma venda massiva, entende? Isso cria um certo receio de que, se a pressão vendedora aumentar, o preço possa cair mais bruscamente. E, tecnicamente falando, o Bitcoin ainda está lutando para se firmar acima de algumas médias móveis exponenciais importantes, que historicamente têm funcionado como resistência nesses níveis. Ou seja, é uma confluência de fatores técnicos e de fluxo de ordens que dificulta a sustentação acima dos 11.2 mil por enquanto. Entendi. Então temos essa barreira técnica e uma certa fragilidade na sustentação logo abaixo. Mas ao mesmo tempo parece que tem um movimento contrário acontecendo assim mais por baixo dos panos, certo? O pessoal fala em compressão do preço e sinais de acumulação. Como é que essas duas forças estão convivendo? É exatamente essa tensão interessante do momento. Essa compressão, ela significa que a faixa de negociação está ficando mais estreita, sabe? As máximas recentes estão um pouco mais baixas, mas as mínimas estão mais altas. Isso forma um padrão que geralmente antecede um movimento mais explosivo de preço. Pode ser para cima ou para baixo, né? E o que alimenta a esperança de um movimento para cima são os dados on-chain e de fluxo. A gente viu entradas muito fortes nos ETFs de Bitcoin à vista recentemente. Coisa de centenas de milhões de dólares em um único dia. É bastante coisa. E esses dados on-chain que você mencionou, o que eles indicam exatamente? Olha, um indicador importante é a pontuação de tendência de acumulação da Glassnode. Ela está num nível bem alto, perto de 1, era 0,924, se não me engano. Isso sugere com bastante força que os grandes detentores de Bitcoin, as famosas baleias, sabe? Ou pelo menos uma parte significativa da rede, eles estão em modo de acumulação. Estão comprando e segurando, não vendendo. E isso acontece mesmo com o preço meio de lado ou até caindo um pouco. E o que chama atenção aqui é justamente isso, né? A acumulação continua forte, mesmo com o preço encontrando essa dificuldade para romper a resistência. O que isso nos diz sobre a convicção desses investidores? Sugere que muitos investidores, tanto os institucionais quanto os de varejo, eles veem esses níveis atuais abaixo dos 112 mil como uma oportunidade, tipo um preço de desconto. Eles parecem estar apostando mais no longo prazo, talvez antecipando eventos macroeconômicos favoráveis que podem vir por aí, como mudanças na política monetária do Fed ou até desenvolvimentos geopolíticos, quem sabe.
Alguns analistas mais otimistas, eles chegam a projetar que essa pressão compradora que está ali latente poderia eventualmente romper a resistência e aí levar o preço a buscar níveis como $120.000. Mas, por agora, é essa briga clara. Vendedores de curto prazo ali na resistência contra acumuladores de longo prazo no suporte. É uma disputa. Essa dinâmica é fascinante de acompanhar, realmente. E falando em investidores institucionais e adoção, tivemos uma notícia que, nossa, causou bastante barulho, envolvendo o JP Morgan, né? O maior banco dos Estados Unidos. Eles planejam aceitar Bitcoin e Ethereum como garantia para empréstimos. Isso para clientes institucionais. Sim, essa notícia que saiu na Bloomberg, ela é muito significativa. De verdade. É um passo além de só oferecer acesso a ETFs, entende? Integrar o BTC e o ETH diretamente como colateral em operações de crédito institucionais, isso é um nível de aceitação e integração muito mais profundo no sistema financeiro tradicional. O plano, segundo o que saiu, é bem ambicioso. Implementação global até o final de 2025. E eles vão usar um custodiante externo para guardar os ativos digitais com segurança. O que torna essa notícia ainda mais curiosa, e algo que, claro, a comunidade cripto não deixou passar batido, é a figura do CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon. Ele tem um histórico de críticas assim muito duras ao Bitcoin. Já chamou de fraude, pedra de estimação digital sem valor, várias coisas. Essa aparente mudança de rumo do banco, apesar das visões do chefe, gerou muita discussão. Isso sinaliza, talvez, uma vitória do pragmatismo institucional sobre as opiniões pessoais. O que você acha? Evitável, sabe? Independentemente do ceticismo pessoal de alguns líderes, as grandes instituições financeiras estão respondendo a uma demanda clara dos seus clientes e também a realidade de que esses ativos digitais ganharam relevância e, bom, não vão desaparecer. A gente viu comentários tipo: o Bitcoin está virando infraestrutura financeira. E essa decisão do JP Morgan parece validar um pouco esse sentimento. Mostra que, na prática, o mercado e a demanda dos clientes estão falando mais alto que as opiniões individuais, talvez. E quais seriam os desafios ou implicações práticas dessa decisão? Porque usar ativos tão voláteis como garantia não é um risco considerável? Com certeza é. Esse é o grande desafio técnico e de gestão de risco que o JP Morgan e qualquer outra instituição que siga esse caminho vai ter que enfrentar. Como precificar esse risco, qual percentual de empréstimo sobre o valor da garantia, o famoso loan to value, vai ser aceitável e como lidar com liquidações rápidas se o preço cair bruscamente. São questões bem complexas, vão exigir modelos de risco sofisticados e, possivelmente, regras diferentes das aplicadas a garantias mais tradicionais, como imóveis ou ações. Mas o fato deles estarem dispostos a enfrentar essa complexidade toda já diz muito sobre a percepção do potencial desses ativos, né? É uma mudança de paradigma interessante mesmo. Mas, enquanto parte do sistema financeiro tradicional se aproxima do Bitcoin, o debate fundamental sobre o valor e, principalmente, sobre os modelos de confiança por trás dos ativos digitais continua quente. E falando em críticos do Bitcoin, o Peter Schiff, aquele conhecido defensor do ouro, anunciou planos para um produto de ouro tokenizado. Sim, e isso gerou uma resposta quase que imediata do Changpeng Zhao, o CZ, fundador da Binance. A crítica central do CZ é que esses tokens lastreados em ouro, na visão dele, nunca decolaram de verdade, porque eles dependem fundamentalmente da confiança em um terceiro. Você tem que acreditar que a entidade que emite o token realmente tem o ouro guardado num cofre e que vai honrar a troca do token pelo metal físico se você pedir. O CZ até usou aquela expressão irônica, né? Token do tipo, confia em mim, mano, para criticar essa dependência. Mas o Schiff argumenta que a confiança de terceiros para guardar ouro já existe há séculos. Ele citou empresas como a Brinks, por exemplo. E compara o modelo ao das stablecoins, que também dependem de lastro e de confiança no emissor. Qual é a diferença fundamental aqui, pensando na filosofia cripto? A diferença é bem filosófica mesmo, e também de arquitetura de confiança. O Bitcoin foi projetado para ser um sistema trust minimized, ou seja,
de confiança minimizada em intermediários. A confiança não está numa entidade centralizada, mas sim distribuída na rede. Ela é garantida pelo código e pelo protocolo de consenso. No caso do Bitcoin, é o Proof of Work, aquele mecanismo que exige poder computacional para validar transações e criar novas moedas, tornando a rede segura e descentralizada. Já o ouro tokenizado, assim como as stablecoins mais tradicionais, ele replica o modelo financeiro que já existe. Você confia num emissor centralizado e num custodiante. É como se fosse uma ponte entre o mundo físico e o digital, mas ainda mantendo a necessidade de confiar em intermediários. Não elimina essa necessidade. Entendi. Então são duas visões quase opostas sobre como a tecnologia blockchain deveria ser usada para representar valor. Uma busca eliminar intermediários, enquanto a outra usa a tecnologia para tornar a intermediação tradicional talvez mais eficiente. É isso. Exatamente. E embora o CZ seja cético sobre o potencial de crescimento massivo do ouro tokenizado, é interessante notar que o maior token dessa categoria, o Tether Gold XAUT, que é emitido pela mesma empresa por trás da stablecoin USDT, ele recentemente ultrapassou $1 bilhão em valor de mercado. Isso mostra que, apesar da crítica sobre a dependência de confiança, existe sim um nicho de mercado considerável para esse tipo de produto. Talvez para investidores que querem a exposição ao ouro com a conveniência digital, mas não estão necessariamente buscando a descentralização radical que o Bitcoin oferece. Os dois modelos podem coexistir, né? Atendendo a demandas diferentes. Faz sentido, são propostas de valor diferentes no fim das contas. Bom, passamos por bastante coisa hoje. Vamos tentar conectar os pontos e resumir o que a gente viu. Primeiro, o preço do Bitcoin. Ele vive um cabo de guerra claro, né? Por um lado, tem a sensibilidade a notícias macroeconômicas e uma resistência técnica forte ali perto dos $112 mil. Por outro lado, sinais bem robustos de acumulação por grandes players e fluxos fortes para ETFs. Isso sugere uma convicção de longo prazo que pode, eventualmente, levar a um rompimento para cima. Alguns já falam na casa dos $120 mil. A questão é qual força vai prevalecer no curto prazo, né? Segundo ponto-chave, a adoção institucional segue firme. A iniciativa do JP Morgan de usar a BTC e ETH como garantia é um marco importante. Mostra que, para além das opiniões de figuras proeminentes, as grandes instituições financeiras estão cada vez mais integrando esses ativos em suas operações fundamentais. Isso é impulsionado pela demanda de clientes e pelo reconhecimento da relevância desses ativos no cenário financeiro global. Não dá mais para ignorar. E terceiro, o debate sobre os modelos de confiança nos ativos digitais. Ele está mais vivo do que nunca. A tensão entre a abordagem descentralizada e Trust Minimizer do Bitcoin e a abordagem de ativos tokenizados, como o ouro proposto pelo Schiff, que se baseia na confiança em emissores e custodiantes, continua. Isso reflete visões distintas sobre o futuro dos ativos digitais e como eles vão interagir ou até mesmo se fundir com o sistema financeiro tradicional. Fica claro que o cenário cripto continua sendo um ambiente, extremamente dinâmico, moldado por uma interação complexa de fatores macroeconômicos, movimentos estratégicos de grandes players financeiros e a própria evolução da tecnologia blockchain e seus usos. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sem dúvida. E talvez uma provocação final para nossa audiência refletir um pouco. Conforme a gente vê essa linha entre finanças tradicionais e criptoativos ficando cada vez mais tênue, seja por ETFs, uso como garantia, outras formas de integração, como isso pode, no longo prazo, redefinir conceitos que pareciam tão sólidos? Conceitos como a própria definição de risco, de reserva de valor e até mesmo o que significa garantia dentro das estruturas financeiras que a gente já conhece. São transformações potencialmente profundas para a gente ficar atento, né, Sam? Com certeza. Excelente ponto. Muito obrigado por acompanhar esta análise conosco aqui no canal Start Cripto. Esperamos que tenha sido esclarecedor. Se o pessoal gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e também os comentários. O feedback é muito importante e ajuda a gente a melhorar sempre. E atenção!
Para quem está começando sua jornada no universo das criptomoedas, nós preparamos um guia especial para iniciantes. Tem mais detalhes e o link na descrição deste vídeo, tá bom? Até a próxima!